Vamos entre buscas, né, Lúcia? Seja bem-vinda, viu? Deus te abençoe e te guarde. Irmãos, há 20 anos atrás, mais ou menos, o pastor Luiz Gonçalves, ele criou um estudo bíblico chamado As Estratégias do Inimigo. E eu tive estudando esse estudo aí que ele fez, e achei bastante interessante porque você pode fazer duas aplicações. Você pode fazer uma aplicação desse tema para a igreja, mas também pode ser um tema evangelístico. Na realidade, essa foi a ideia do programa, né, do estudo. Fazer um tema evangelístico. Queria que você abrisse sua Bíblia. Vamos ler aqui agora. É um dos textos mais interessantes da Bíblia, né? Na minha opinião, 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 7. Se você quiser acompanhar aí. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 em diante. A Bíblia diz assim: porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Esse capítulo 2, irmãos, é um capítulo solene da palavra de Deus, que fala a respeito do grande problema que nós enfrentamos desde o céu, quando o inimigo caiu lá, por causa da palavra engano. Engano e mentira são duas coisas que andam juntos para poder então destruir a verdade. Então o apóstolo Paulo faz um alerta aqui nesse capítulo, exatamente a partir do capítulo, verso 10 aqui. E com toda engano e justiça os que estão perecendo porque não acolheram a verdade, ou não tiveram amor à verdade. E vocês sabem, irmãos, que existe a chamada verdade relativa e existe a verdade absoluta. E a palavra de Deus é a verdade absoluta. Então nós precisamos crer na verdade, mas a gente não crê somente de uma forma intelectual. Nós não cremos na verdade de uma forma cognitiva, mas nós precisamos colocar em prática, vivenciar essa verdade. É por isso que tem pessoas hoje que dão mais crédito à verdade relativa do que à verdade absoluta. A palavra de Deus é verdade absoluta. A verdade relativa é uma coisa interessante, irmãos. Nós somos adventistas, nós guardamos o sábado porque está na palavra de Deus, é uma ordem de Deus, é um imperativo de Deus, para que você obedeça à lei de Deus. E ali está o quarto mandamento. Então você chega para alguém e diz assim: olha, eu guardo o sábado, porque a Bíblia diz assim. Aí o indivíduo da verdade relativa diz assim: você se sente bem guardando o sábado? Aí você diz: sim, eu me sinto bem, porque é a vontade de Deus. E ele fala assim: eu guardo todo dia, e está bom para mim também, eu também me sinto bem guardando esse dia. Então você fica com a verdade, eu fico com a minha. E esse é o problema. Não existe verdade relativa. Ou só existe a verdade absoluta. E a verdade absoluta está na palavra de Deus. Então, irmão, nós precisamos entender que o inimigo, ele tem um plano. E o plano do inimigo é nos destruir. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus fala isso. O ladrão vem fazer o quê?
O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então o plano do inimigo é destruir. O plano do inimigo é acabar conosco, é acabar com aqueles que querem servir a Deus. No entanto, Deus tem um plano, e o plano de Deus é de salvação. O plano de Deus é um plano de vida. Mas quando você começa a ler a Bíblia, irmãos, tem pessoas inclusive que usam a Bíblia para reforçar suas mentiras, por incrível que pareça. Eu quero que você levante o texto, vamos levar os textos aí. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 é um verso do capítulo conhecido dos irmãos da igreja, mas nós vamos trazer essa questão do engano, para que a igreja possa ficar mais desperta, né, com essa questão. Capítulo 7, do verso 1 até o verso 7, a Bíblia fala assim: no princípio, ou no primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e visões passaram diante de seus olhos, quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas, e Daniel disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas, e ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana. A seguir, apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. No verso 6 diz: depois disso continuei olhando, e eis apareceu outro animal semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave, e este animal tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Nós temos então aqui 4 animais. O primeiro animal representa Babilônia. O segundo animal representa Medo-Pérsia. O terceiro animal representa a Grécia. Ali a Grécia do Alexandre o Grande. E o quarto animal representa Roma, o Império Romano, que veio depois da Grécia, né? Aí do Alexandre o Grande. Agora, vejam, irmãos, de todos os animais que nós acabamos de falar, qual que é o mais perigoso? Nós vamos agora ler um texto, agora ainda Daniel capítulo 8, agora no verso 12. Olha o que a Bíblia diz no verso 12. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade, e tudo que fez prosperou. De que animal dos 4, o verso 12 do capítulo 8 Daniel está falando? Está falando a respeito do 4º animal, terrível e espantoso. Esse 4º animal, a Bíblia diz aqui, que faria com que a verdade caísse por terra, e no caso o engano então estaria prosperando. Tudo que ele fez, prosperou. Aí eu pergunto para você, de todas as religiões, qual é a igreja dominante no mundo? Qual que é? O catolicismo. O catolicismo domina a religião do mundo. Então a igreja dominante chama-se Igreja Católica. Agora eu pergunto para você, irmão. A Bíblia diz assim: lançou por terra a verdade. Vocês acham que
esse quarto poder tem como derrubar a verdade por terra? Tem como lançar a verdade por terra? O que é verdade? O que é verdade? Veja, irmãos, nesse sermão que o pastor Luiz Gonçalves escreveu, ele falou a respeito das 5 colunas da verdade. Lembram? Ou não? Quais são as colunas da verdade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Aí eu pergunto para você, esse poder tem como derrubar por terra essas grandes verdades? Não. Esse grande poder tem como derrubar Deus por terra? Não. Tem como derrubar Jesus por terra? Não. Tem como derrubar o Espírito Santo por terra? Tem como derrubar a Bíblia por terra? Tem como colocar os 10 mandamentos por terra? Aí eu pergunto para você, querido, do que a Bíblia está dizendo para nós aqui? Esses poderes não tem como derrubar nenhuma dessas verdades por terra. Agora, aonde que ele derruba essa verdade? Tem um lugar que ele derruba a verdade. No coração do homem. No coração do homem. É por isso que hoje existe uma polarização entre verdade e mentira. Então tem muitas pessoas que acreditam na mentira. E como nós lemos aqui no livro de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que Deus enviaria o erro. Se as pessoas não amam a verdade, qual é a escolha deles? O erro. O engano, a mentira, o erro. Então assim, se você não quer, Deus te respeita. Agora você vai ter que colher as consequências da tua escolha. Certo? Esse que é agora. Então veja, você tem a liberdade de escolher o que você quiser. O que você não pode escolher é a consequência da tua escolha. É isso que Deus nos dá, essa liberdade. Então, nós vimos aqui, nesse capítulo 8, verso 12, que a verdade não pode ser derrubada pelo Espírito poder. Não derruba nem Deus Pai, nem Deus Filho, nem Deus Espírito Santo, nem a Bíblia e nem os 10 mandamentos. No entanto, no nosso coração ele derruba. Qual que é o alvo do grande conflito? Qual é a mira do grande conflito? Elimina em quem? Elimina em mim e elimina em você. Certo? Agora eu queria que você lesse outro texto comigo. Nós vamos ler Romanos capítulo 1, verso 25. Romanos capítulo 1, verso 25. Se você quiser acompanhar-nos aí. Romanos capítulo 1, no verso 25. Algumas pessoas usam esse texto, colocando dentro de outro contexto, que também não é errado. Mas eu quero de maneira específica falar a respeito da questão dos enganos. Então no verso 25, do capítulo 1 de Romanos, a Bíblia diz assim, irmãos, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Ou seja, trocaram a verdade pela mentira. Ou seja, escolheram a mentira no lugar da verdade. Aí Deus diz o seguinte, geralmente as pessoas escolherão aquilo que escolheram. Então essa que é a questão importante para nós. Agora veja, irmãos, quando nós lemos a respeito desse assunto, a questão de mudar a verdade tem sido mudada. A verdade tem sido mudada. Aí eu pergunto para você, qual que é o local que eles fazem as mudanças? Onde é que se prega as mudanças? Nas igrejas. Então veja, uma coisa importante aqui que você tem que saber, irmãos. O inimigo é contra você abrir igreja em todo quanto é lugar? Não. Ele é a favor, contanto que não pregue a verdade. Nessas igrejas por aí, as pessoas usam a Bíblia debaixo do braço, ou não? Usam, cantam, louvam, vão para a igreja, fazem os cultos, isso é tal. O inimigo não se ofende com isso, contanto que a verdade não seja pregada. Agora veja, irmãos, como é que o engano ele é perigoso. Ele pode enganar, inclusive, pessoas que estão vivendo a verdade. O inimigo pode enganar pessoas que estão professando a verdade. E essa arma dele é que é a maior. Vou perguntar uma coisa para você, irmãos. Aqui. O inimigo se preocupa em derrubar quem? Quem já está no mundo
Ou quem está saindo do mundo? No sentido de você buscar a verdade. As pessoas que estão no mundo estão perdidas, estão nas drogas, estão nos vícios, né? O inimigo se preocupa com esse povo lá? Não. Com quem que ele se preocupa? Quem é que eles querem derrubar? Aqueles que estão querendo sair do mundo. Então o inimigo, ele envia todos os esforços para derrubar ele e você. Vou fazer outra pergunta para você. Queridos, a Bíblia foi escrita para quem? Para quem que a Bíblia foi escrita? Para quem? Todos que aceitaram. Deixa eu perguntar para você aqui. Moisés escreveu o Pentateuco, o livro de Gênesis, até o livro de Deuteronômio. De que lugar ele era? De que lugar ele era? Hebreu. Ele era descendente de hebreu. Ele era filho de hebreu. Quando ele escreveu o que ele escreveu, ele está escrevendo para quem? Para mim? Para você? Está escrevendo para os americanos? Quando Moisés escreveu a Bíblia, escreveu para o seu povo, no seu tempo. Daniel, nós acabamos de ler aqui o livro de Daniel. Daniel escreveu o que escreveu. As profecias, os sonhos, as visões que ele teve, escreveu para quem? O seu povo, no seu tempo, na sua época. Quando Jesus veio, irmãos, Jesus veio se preocupando com quem? Em salvar quem? O povo judeu. Certo? Deus escolheu qual povo para poder representá-lo? De todos os povos. Escolheu o povo judeu. Então, todas as armas que o inimigo usou foram para derrubar quem? O povo judeu. Certo? Agora hoje, você sabe que o povo judeu como nação escolhida já não existe mais. Isso acabou quando? Acabou quando? Não. Acabou quando? Esse período foi um período dos 490 anos que está escrito em Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre vós. 490 anos. Acabou quando? 490 anos? 1790. Acabou no ano 34 com o apedrejamento de Estevão. Certo? Aquele momento do apedrejamento de Estevão, aí a pregação já não foi mais para o povo judeu, mas passou a ser para o povo gentil. Por que Paulo começou a pregar? Para quem que ele pregava? Para o povo gentil. Quem era o povo gentil? O povo gentil era o povo não judeu. Hoje já não tem mais nação de Israel sendo escolhida por Deus de forma específica como foi no passado. Mas a Bíblia fala a respeito de um povo remanescente. Quem é o povo remanescente? Nós somos remanescentes de quem? Nós somos remanescentes do povo judeu. Certo? Nós somos descendentes do povo judeu. Nós somos remanescentes do povo judeu. Então é esse povo que agora Deus quer salvar. Aí você diz assim, não pastor, você está sendo muito bairrista. Aí eu quero que você abra a Bíblia, agora vamos lá para o Evangelho de João capítulo 10. Evangelho de João, no capítulo 10. Olha aqui. Esse texto é importante para nós, irmão. Para poder entender onde é que eu quero chegar aí. Evangelho de João, no capítulo 10. A Bíblia fala aqui a respeito do pastor das ovelhas. E olha o que diz aqui a Bíblia. Nós já lemos esse texto aqui, mas nós vamos ler outra vez. Ou nós vamos recitá-lo outra vez, né? A partir do verso 7 do capítulo 10, a Bíblia diz assim: então disse Jesus mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Ele fala: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, diz a Bíblia, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas
e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tem ovelhas, o que fala aqui no verso 16? Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. Qual é o aprisco que Jesus está se referindo? Qual que é o aprisco? O aprisco dele era a nação de Israel, certo? Então ele fala aqui, ó, preciso trazer também estas, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para revê-la, e esse mandado recebi do meu Pai. Então ele diz aqui, eu tenho ovelhas de outro aprisco. Mas qual é o aprisco que Deus quer que as suas ovelhas estejam? Qual que é o aprisco? Aí, irmãos, lembrando aqui um texto do livro de Apocalipse, capítulo 18, verso 4. O que diz Apocalipse 18, 4? O que diz lá? Sai dela, povo meu, para que você não incorra nas pragas que vai ter sobre Babilônia. Então, aqui, irmãos, mais uma vez, Deus tem um aprisco, sim ou não? Sim. Qual que é o aprisco hoje? Qual que é o aprisco hoje? Você tem dúvida? Qual que é o aprisco hoje? O aprisco hoje, irmãos, sem orgulho, né? Sem ufanismo, sem bairrismo nenhum, é a igreja de Apocalipse capítulo 12. Qual é a característica dessa igreja do Apocalipse 12? Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Era esta a igreja que ia ser perseguida, sim ou não? É esta a igreja. Qual a igreja? A igreja que guarda o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus. Aí eu pergunto para você, qual que é a igreja que guarda os 10 mandamentos, que prega a vigência dos 10 mandamentos, que prega a vigência da lei do sábado, da guarda do sábado? Qual é a igreja que prega? A igreja adventista. Aí eu pergunto para você mais uma vez, o segundo ponto. A Bíblia diz, guarda o mandamento de Deus, tem o testemunho de Jesus. Quem é que tem o testemunho de Jesus? Você pode ter todas as igrejas. Mas quando a Bíblia fala aqui, no livro de Apocalipse capítulo 12, verso 17, ele responde quem é o Espírito de profecia. Está lá em Apocalipse capítulo 19, verso 10. Testemunho de Jesus igual a Espírito de profecia. Quem é que tem Espírito de profecia? Você quer confirmar isso? Vamos ler mais uma vez aqui, irmão. Apocalipse capítulo 12. Só para poder refrescar a memória dos irmãos aí, para que não haja engano. Apocalipse capítulo 12, no verso 17, a minha Bíblia diz: o dragão ficou irado contra a mulher. Quem é a mulher? A igreja. E foi travar guerra com o restante da sua descendência. Ou seja, que guardam os mandamentos de Deus, certo? E o que mais fala aqui? Tem que falar, guarda o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus. Agora veja, vamos lá, Apocalipse capítulo 19, verso 10, para você saber quem é o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, verso 10. A Bíblia diz assim: prostrei-me diante de seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso, sou conservo de Deus. Assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Agora é Deus. Pois o testemunho de Jesus é o quê? O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. A igreja adventista tem o Espírito de profecia? Sim. Quem é o Espírito de profecia? O ministério de Espírito de profecia na igreja adventista é revelado através dos escritos da senhora chamada Ellen G. White. Nós temos então as duas características mais importantes que estão no capítulo 2 do livro de Apocalipse, certo? Em contrapartida, tem o capítulo 17 de Apocalipse, que fala a respeito de uma outra igreja. Qual que é essa igreja? Essa igreja é aquela igreja vestida de púrpura. Foi a igreja que perseguiu o povo de Deus durante 1260 anos.
que aí então acabou no ano de 1798. Ok? Então, nós temos essa característica. Então, irmãos, não tem outra igreja. Tem uma igreja só. Uma igreja só. Então, essa igreja do Apocalipse 17 é a igreja rica. Vamos lá, Apocalipse 17, verso 3 a 6. Apocalipse 17, verso 3 a 6. A Bíblia diz assim, irmão: e o anjo me transportou no espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta. Quem é a mulher? Igreja. Uma besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, de abominação e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então a mulher, embriagada com o sangue dos santos. Por que está embriagada com o sangue dos santos? Porque perseguiu os santos do ano 538 até o ano de 1798, ou seja, 1260 anos. Por isso estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. O que esta igreja fez? Matou profetas, certo? E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério. E aqui então a Bíblia começa a dizer quem é essa besta, quem é essa mulher, quem é essa igreja vestida de escarlate, quem é? Aí a Bíblia então nos dá um recado. A Bíblia diz, irmãos, que essa igreja tinha uma característica especial. Assim como a igreja verdadeira tem 2 características especiais, essa tem várias características. Mas uma característica para nós poder identificar esta igreja de Apocalipse 17, que é a igreja adornada, que é a igreja rica, vestida de escarlate, uma das características está aqui no verso 9. A Bíblia diz assim: aqui está a mente, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Quem são, ou quem é, aonde está? Quem é o lugar que tem 7 montes? Oma. Aí tem os nomes aí de cada monte e etc e tal, né? Então nós podemos identificar aqui qual que é a igreja verdadeira e qual é a igreja falsa, através das características que ela tem: engano, a mentira e etc e tal, derrubar a verdade por terra e por aí afora. Agora, irmãos, eu quero ir para o final do nosso sermão. Eu quero pedir para você agora ler 2 textos. Nós vamos para Apocalipse agora, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 9. Olha o que a Bíblia diz aí. Apocalipse 3, 9. A Bíblia diz assim: eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Aqui a Bíblia fala a respeito de um grupo de pessoas que participaria de uma sinagoga chamada Sinagoga de Satanás. Qual é o problema da sinagoga de Satanás? É que nesse grupo, nessa sinagoga de Satanás, estariam pessoas que mentiriam, dizendo que eram judeus, mas não eram. Repito novamente: Jesus veio salvar quem a princípio, irmãos? Deus. O povo judeu. Aqui nesta igreja, nessa sinagoga de Satanás, a Bíblia diz aqui que teriam pessoas que pareciam ser judeus, mas não eram. Certo? Agora vamos para o verso 9 do capítulo 2. No mesmo livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 9. Olha o que a Bíblia diz ali, novamente: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Queridos, hoje a Bíblia diz aqui
que existem pessoas que vão dizer que são judeus, mas não são. Hoje nós não temos mais a nação de Israel escolhida como sendo o povo de Deus como nação. Mas existe um grupo remanescente, e esse grupo remanescente, ele é identificado como o quê? Quem que é o grupo remanescente? Repito, a igreja adventista do sétimo dia é a igreja do povo remanescente. Agora veja, irmãos, se nós pudéssemos colocar esse texto de João para nós hoje, poderíamos dizer o seguinte: aqui tem, parece que são adventistas, mas não são. Assim como tinha pessoas que mentiam ser judeus, mas não eram, podemos ter no nosso meio pessoas que também parecem que são adventistas, mas não são. Por que parece que são adventistas, mas não são? Porque deixaram a verdade do seu coração ser derrubado por terra. Esse é o negócio. Você está entendendo? Então a gente corre um sério risco, irmãos, disso, né? Aí veja, para nós encerrarmos aí, nós temos aqui a última igreja do livro do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Irmãos, nós somos a igreja de Laodiceia, sim ou não? Sim. Somos ou não somos? Ó, pastor, eu sou meio contra isso daí. Porque a igreja de Laodiceia é quase morto, então. Morto. Não é quem nem cuida. Mas isso a gente pode mudar. Eu vou chegar lá. Beleza. Eu vou chegar lá. Irmãos, nós somos a igreja de Laodiceia por quê? Por que nós somos a igreja de Laodiceia? A palavra, o nome Laodiceia significa povo do juízo. Então, esta é a última igreja do livro do Apocalipse. É a sétima igreja. Então, nós adventistas cremos que Jesus vai vir neste tempo. Qual tempo? No tempo da igreja de Laodiceia. Aí, se você perguntar para as pessoas lá fora, outras denominações da igreja, vai na igrejinha aí, evangélica qualquer, e você pergunta assim: vocês se consideram igreja de Laodiceia? Não, nós não somos igreja de Laodiceia. Não querem ser igreja de Laodiceia. Mas são. Agora, nós, adventistas, de uma forma específica, aceitamos a questão de sermos igreja de Laodiceia por sermos a última igreja de Laodiceia. A igreja que vivia até 1854, qual que era a igreja? Dentro da profecia bíblica. A igreja de Filadélfia. Ellen White viveu o tempo da igreja de Filadélfia. Certo? O período do tempo do fim começou a partir de 1798. Então, em 1854, já estava vivendo o tempo do fim, mas ainda não era. Esse tempo do fim, que começou lá, na época de Ellen White, chamava-se Igreja de Filadélfia. Olha aqui, depois da Igreja de Filadélfia, é que vem a igreja, depois que vem a Igreja de Filadélfia, é que vem a Igreja de Laodiceia. Então, Ellen White viveu no tempo da Igreja de Filadélfia, prevendo que viria outra igreja, que seria a Igreja de Laodiceia, que somos nós. Nós não temos como dizer que não somos a Igreja de Laodiceia. Nós fazemos parte do tempo profético da Igreja de Laodiceia. Aí, como o irmão falou ali, não se sente bem em se colocar com o nome de Laodiceia. Por quê? Porque existe aqui uma profecia, a profecia do morno, que a Bíblia diz que Jesus estaria a ponto de vomitar da sua boca. Então essa profecia é uma profecia condicional. Você pode estar na igreja de Laodiceia sem necessariamente ser morno. Ok? Aí veja aqui, irmãos, o que a Bíblia fala a respeito disso. Mesmo capítulo. Aqui no capítulo 3, no verso 14, que fala a respeito desta igreja chamada Igreja de Laodiceia. Aqui no verso 16, a Bíblia diz assim, o verso 15: conheço as obras que você realiza. Você não é nem frio nem quente. Você quem? Você é igreja. Você é igreja. Não é quente nem frio. Quem dera você fosse o quê? Frio. Ou você fosse quente. E a Bíblia continua dizendo: assim, porque você é morno e não é nem quente
nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Aí eu pergunto para você, irmãos, olha para a sua igreja. Lembrando que igreja não é nome, igreja não é placa, igreja são pessoas, igreja são seres humanos. Aí você olha para você. Se você fosse dar uma nota na tua espiritualidade, você daria 10 ou daria 5? Se você der 5, você é frio. Está tudo certo. Se você der 10, você é quente. Mas se você ficar no meio ali entre 6 e 7, por exemplo assim, você é morno. Aí, irmãos, olhe para a igreja. E quando eu digo igreja, olhe para você. Que nota você dá para a tua vida espiritual? Você pode dar 10. Se você der 10, você vai estar seguindo o conselho de Jesus, não quer que vocês sejam quentes. Mas se nós dermos menos que isso, irmãos, nós temos que avaliar que tipo de espiritualidade nós estamos tendo. Então hoje, quando você olha a igreja adventista, você vê muito mais pessoas mornas do que quentes. Nós estamos entre a mornidão e a igreja fria. É assim ou não é? Eu vou contar um negócio aqui. Esses dias eu visitei a Sônia, a mãe da irmã Valdereza. E eu fiquei surpreso, irmãos, ali com ela. Sabe, eu fui fazer uma visita para ela ali, e eu já tinha feito um apelo para ela para batismo. E ela tinha aceitado, assim, né? Meio assim, né? E eu fui lá conversar com ela, para o de batismo, poder preencher a pista do batismo dela. Ela falou para mim, pastor, o nosso problema, o problema da igreja adventista, é que lá na minha igreja eu dou glória. E na igreja adventista não dá. E ela falou assim para mim, o irmão estava junto lá aquele dia, né? Ali a Valdereza estava junto. Ela falou assim, pastor, eu às vezes estou com problema, assim, estou tendo angustiamento, uma coisa ruim assim. Eu vou lá na minha igreja e lá eu dou glória. E eu volto para casa refeita. E eu fiquei pensando muito a respeito daquilo, irmãos. Por que nestas igrejas outras que não têm a verdade, não são a igreja do Apocalipse 12, por que eles são mais fervorosos que nós? Queridos, a nossa igreja é uma igreja morna. A nossa igreja não louva o nome do Senhor com alegria. Quantas coisas você vê assim, poxa, que coisa legal, as pessoas dizem aleluia! É proibido fazer isso na igreja? É claro que não. Alguém vai te recriminar, você diz assim, glória a Deus. Alguém vai falar isso? Não. Mas nós somos mornos. A gente não reage. Nós não temos sentimentos na igreja. A gente parte daquele princípio que nós somos muito racionais. E é verdade. Nós somos uma igreja cognitiva. Nós somos uma igreja de conhecimento. Nós somos uma igreja de sabedoria. E isso tem nos deixado frios e mornos. Você entende, irmão? Nós temos um irmão aqui da igreja, a igreja adventista, nem sei qual é a igreja que ele frequenta, parece que é a igreja de Tijucas, apelidado ele de irmão Glória. Porque ele está na igreja, está no programa, está no treinamento, fala com ele e diz, ó Glória! E o pessoal olha para ele. Ninguém faz isso. Irmão, nós oramos aqui na igreja, e as pessoas não dizem amém. É verdade, não é? É assim na igreja do portão, irmão? O pessoal não fala amém. É errado dizer amém? Não. É errado dar glória a Deus quando ouve um negócio que te tocou o coração? Não. Nós estamos perdendo pessoas de outras denominações que Jesus convida para vir para cá por causa do nosso comportamento. Eu vou encerrar, irmãos, a nossa pregação. Agora olha aqui o que está escrito no verso 20. Vocês vão cair nessa, viu, irmãos? No verso 20, a Bíblia diz assim, no verso 20, Apocalipse 3, verso 20, a Bíblia diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vou perguntar para você, eu quero que você se manifeste. Querido, preste atenção na minha pergunta. Jesus está dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Vou perguntar para você, quantos de vocês, preste atenção, quantos de vocês gostariam de dizer assim: eu quero que Jesus bata no meu coração? Levante a mão. Quem aceita Jesus? Você vai ficar com a mão? Pode ficar com a mão anotada. Levante a mão aí se quer que Jesus toque no seu coração. Eu não quero que esse verso se cumpra na minha vida, irmão. Me perdoe. Olha aqui. Se Jesus vai bater na porta do coração, tu quer que Jesus bata no teu coração? Jesus está onde? Jesus está onde? Na sua vida. Se você quer que ele bata no seu coração, ele está onde? Ele está para lá de fora. O que significa isso? Que esta igreja que prega a verdade não vive a verdade. Essa igreja que conhece a verdade é uma igreja que não é fria, mas também não é quente. É uma igreja morna. Onde é que está Jesus na vida da igreja? Está fora. Você está entendendo? Eis que estou à porta e bato. Eu não quero que Deus precise bater no meu coração, porque Jesus já está comigo. Jesus está ao meu lado. Então, queridos, nós precisamos repensar bastante a respeito de onde nós realmente queremos estar. Em que condição que a igreja está hoje e para onde a igreja quer que nós estejamos. A Bíblia diz aqui tão claro, né? Eu quero que você seja quente ou frio. Agora, você ser morno é a coisa mais difícil que tem. Então, que nós tenhamos uma condição espiritual fervorosa. Sejamos alegres. Como é que você vê que a nossa igreja é uma igreja morna, irmãos, em vez de ser quente? Nós temos 3 cultos por semana. 3 cultos. Onde é que está a multidão do sábado? A gente não está na igreja no sábado, no domingo, nem na quarta-feira. Vai fazer, pastor, tem uma condição de trabalho, tem uma condição de escola, estudo, papai. Cada um tem o seu argumento. Eu acho que está certo. Eu acho que está certo. Nós temos 3 cultos por semana. E nós não temos a grande maioria da igreja presente nos cultos. Isso mostra o quê? Uma igreja quente ou uma igreja fria? Ou uma igreja morna? Quantas vezes a gente vem aqui na igreja, tem 2 pessoas, 3 pessoas? Quantas vezes? Quantas vezes aconteceu na igreja nem ser aberta? Domingo, quarta-feira. Que igreja nós somos? Então, queridos, vou mostrar uma coisa para vocês, com toda sinceridade, amor e carinho. Nessa condição que a igreja está, Jesus vai continuar batendo na porta do coração. Amém. Amém. Eu não digo amém. Eu gostaria que Jesus não precisasse não bater na porta. Eu gostaria que Jesus estivesse no coração de cada um de nós tivéssemos colocado Deus em primeira perspectiva na nossa vida. Então, que Deus nos console, mas que Deus dê a nós uma mudança de comportamento, uma mudança de vida, nos dê uma atitude diferente do que nós estamos fazendo até agora. Porque se Jesus voltasse hoje, então, meu irmão, que Deus nos abençoe e que a certeza da voz de Jesus nos torne mais fervorosos. Amém. Que essa certeza da voz de Jesus nos torne mais convertidos. Que essa certeza de Jesus, da voz de Jesus, faça com que nós escolha Deus sempre em primeiro lugar. Aí eu pergunto para você, quem gostaria de dizer assim, pastor, eu quero colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Quem gostaria de dizer essa manhã? Eu gostaria de ter Deus em primeiro lugar na minha vida. Então que assim seja. Que você coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus te abençoe e te guarde. Amém. Amém.
Vamos comer, gente.